Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu mais uma vez para votar uma resolução sobre o conflito entre Israel e Hamas. Mas esse encontro que buscava um consenso terminou em mais discórdia. Israel chegou a pedir a renúncia da maior autoridade das Nações Unidas. O grupo terrorista Hamas voltou a atacar regiões importantes de Israel. Sirenes de alerta soaram em Tel Aviv. O impasse sobre a criação de corredores humanitários tem atrasado o envio de ajuda e a saída de palestinos de Gaza. A fronteira com o Egito, por enquanto, não foi liberada para a passagem de civis. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, segue sem encontrar uma saída para interromper ou pelo menos amenizar o conflito entre Israel e o Hamas. O colegiado voltou a se reunir e o discurso do secretário-geral Antônio Guterres provocou a reação de Israel e o encontro foi cancelado. Enquanto isso, o confronto completa 19 dias com ataques ocorrendo dos dois lados e o número de mortos e feridos não para de subir. Por que a ONU não consegue avançar nas negociações? Como fica a relação da entidade com Israel? O órgão vem perdendo relevância e capacidade de resolução diplomática? E até onde irá o conflito entre Israel e o Hamas? JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Cristina Pessequilo. Seja bem-vinda, professora. Olá, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. André, cada vez que o Conselho de Segurança da ONU se reúne, é esperado um avanço nas resoluções para amenizar a guerra, mas o encontro desta terça-feira terminou em atrito diplomático. Foi isso, André? Olá, Fara. Obrigado pelo convite. Olá, professora Cristina. Olha, o encontro que buscava um consenso terminou em ainda mais discórdia. Isso porque as falas do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, irritaram muitos israelenses. Ele afirmou na reunião que os ataques do Hamas não aconteceram ao acaso, se referindo aos atentados em série do grupo terrorista em solo israelense no dia 7 de outubro. Após as falas, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, cancelou uma reunião que teria com Guterres. Também em represália às falas, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, pediu a demissão do secretário-geral. O secretário-geral da ONU não rebateu as críticas, mas lembrou que já morreram 35 funcionários das Nações Unidas durante os ataques à faixa de Gaza. A reunião do Conselho de Segurança ainda foi marcada pela defesa dos Estados Unidos de uma ajuda humanitária à região de conflito. Antony Blinken, secretário de Estado americano, declarou na ONU que pausas humanitárias devem ser consideradas para levar alimentos, água e medicamentos para Gaza. Professora Cristina, a relação entre a ONU e Israel nunca foi muito boa. Tem se desgastado ainda mais desde o início do conflito? Então, André, Luiz, ouvintes, o que nós temos observado é um desgaste cada vez mais constante entre Israel e Nações Unidas. Mas como você mencionou, André, essa sempre foi uma relação muito tensa, à medida que Israel repetidamente vinha ignorando as resoluções das Nações Unidas sobre o Oriente Médio. Se a gente for pensar desde a resolução original, que em 1948 criou os dois estados, Israel e Palestina. O que nós pudemos observar nesse momento da guerra, com esse novo embate entre o secretário Guterres e as representações diplomáticas de Israel e também o próprio governo israelense, é justamente o ápice de uma confrontação que vem se desenhando há muitos anos. E agora, num contexto de guerra, com os ânimos mais elevados dos dois lados, demonstra que a relação não só está desgastada, mas como precisa ser repensada. Houve exagero dos dois lados, tanto do Guterres, mas principalmente de Israel, que tem colocado inúmeros obstáculos a qualquer solução que não seja uma operação militar sem limites, como eles vêm fazendo desde o início dos ataques do Hamas. Professora, sem um acordo entre as potências, entre as partes, o Conselho de Segurança se limita a debater essa crise no Oriente Médio, que desde o seu início já tem cerca de 8 mil mortos e 1 milhão de deslocados. Professora, parte da reputação do órgão, da ONU, depende de sua abordagem nesse conflito? O que pode ser feito? O
que a gente tem observado há muitos anos é uma incapacidade das Nações Unidas de resolver qualquer conflito, e não só essa nova etapa de embate entre Israel e Hamas e a tragédia humanitária que vem se acometendo sobre o povo palestino. Eu diria que a ONU, com o pós-Guerra Fria, né, de 1989 até agora, ela vem perdendo cada vez mais visibilidade e se tornando uma organização que não somente ela perde legitimidade, mas perde capacidade de ação. E agora parece que as Nações Unidas estão completamente de escanteio. E nesse sentido, a gente tem que aí colocar também uma diferença entre a posição de Israel e dos Estados Unidos, né, mas principalmente agora de Israel, e também a posição de outros países que conclamam que esse conflito de agora não seja, de fato, um marco tão negativo na história das Nações Unidas, porque se a gente for pensar, realmente nos tempos presentes consegue ser uma desavença, uma discordância até muito pior do que as negociações que a gente estava acompanhando sobre outra guerra recente, que é a guerra Rússia-Ucrânia. Professora, eu posso dizer então que com essa relação estremecida entre o Conselho de Segurança da ONU e o governo de Israel, um possível cessar-fogo fica ainda mais distante? Olha, fica. Eu acho que o cessar-fogo, desde o início, é algo que Israel não está querendo aceitar. Israel claramente, e isso até com o apoio dos Estados Unidos, traçou uma missão que é uma missão de derrotar o Hamas, né, de destruir a infraestrutura do Hamas, independentemente das consequências que isso possa ter. E com isso, cometendo inúmeras violações da Carta das Nações Unidas, de normas do direito internacional. Embora Israel tenha sido a vítima, ela acaba tendo um pouco de perda de razão. Por quê? Porque existe toda uma população civil que não tem apoio ao Hamas, né? Ela não pode ser culpada pelos atos do Hamas, mas que está sofrendo consequências de uma guerra que Israel está travando contra o Hamas. Então, em nenhum momento Israel deu sinais, né, mesmo antes dessa divergência com Guterres, de que estaria disposto a um cessar-fogo, uma pausa humanitária ou corredores humanitários também, como se tem falado. Professora, na reunião do Conselho de Segurança, os Estados Unidos apresentaram uma proposta de resolução sobre o conflito entre Israel e Hamas. Esta iniciativa acontece na semana seguinte ao veto imposto pelo próprio país a um texto apresentado pelo Brasil, que teve apoio de 12 dos 15 membros. Qual a principal diferença da resolução proposta pelos Estados Unidos para as demais? A principal diferença é justamente a linguagem com relação a Israel. Então, dando um pouco mais de ênfase ao direito de autodefesa de Israel, que ninguém nega, né? Todo mundo tem clareza de que o Hamas cometeu, sim, atrocidades contra cidadãos israelenses, mas o que a gente não poderia estar assistindo é essa reação desproporcional e uma total e completa indisponibilidade para negociar de Israel. Então, há nessa resolução norte-americana uma ênfase, né, a esse direito de Israel se autodefender e, de certa forma, é um comentário, né, mais sobre o conflito, com condenação do Hamas, e aí deixando, né, muitas pontas soltas com relação à questão humanitária, ao futuro, né, do que a gente pode esperar de uma construção política aí. Uma resolução, ela está muito focada nisso, mas qualquer resolução que ela não mencione a possibilidade de você ter uma parada humanitária ou algo mais a sério, nesse sentido, né, de preservar a população civil, ela vai acabar não passando. Então, o que a gente está vendo é uma política, né, que a gente chama de vetos cruzados. E, dentre todas as opções, ainda, aquela resolução que você mencionou do Brasil foi aprovada por 12 países, teve 2 abstenções e apenas um veto, ainda me parece um texto mais bem elaborado do que todos os outros que foram seguindo. Essa política de vetos cruzados, a Rússia também tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, já manifestou que deve rejeitar a resolução americana para o conflito no Oriente Médio. Essa divergência de estratégias, divergência de interesses entre os países, as principais nações, tem impedido decisões cruciais sobre o conflito? Tem impedido sobre esse conflito e sobre muitos outros, né, que é uma questão estrutural do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós temos 15 países, né, que são membros do Conselho, 10 rotativos, né, e no caso o Brasil está entre os membros rotativos, e esses 5 membros permanentes, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Então, a tendência é que toda vez que o interesse de qualquer um desses membros permanentes seja contrariado, esses membros permanentes irão exercer
exercer o poder de veto. E esses países que são membros permanentes, eles acabam levando essa paralisia do órgão, e o órgão ele acaba ficando com um caráter mais de recomendação, né, deliberação, do que efetivamente de resolução. Professora, um impasse sobre a criação de corredores humanitários tem atrasado o envio de ajuda e a saída de palestinos de Gaza. Desde sábado, 34 caminhões com ajuda humanitária já passaram por Rafah, a única saída da faixa de Gaza para o Egito. Ainda há outros 150 veículos carregados com alimentos, água e remédios, além de suprimentos que aguardam autorização para entrar. Essa demora toda, professora, para se levar ajuda humanitária, não preocupa? Preocupa demais, Luiz, André, ouvintes. E a gente está, na verdade, já vivendo uma tragédia humanitária em Gaza, né? Isso patente, né? Os analistas, todas as imagens que a gente tem visto da região indicam um ônus, né, muito grande para a população civil. E outra coisa é que essa ajuda humanitária que está chegando a Gaza, além dela ser muito pouca, né? Você mencionou a quantidade de caminhões para uma região que ela está com falta d'água, com falta de alimentos, com falta de medicamentos, ela não inclui, por exemplo, o envio de combustível, né? E o combustível vem sendo essencial para o funcionamento de geradores que mantém funcionando, por exemplo, unidades hospitalares. Por quê? Porque Israel cortou o fornecimento de água, cortou o fornecimento de energia visando o combate ao Hamas. Então, além de tudo, além da pouca ajuda humanitária, você tem problemas infraestruturais com relação à falta de energia devido à escassez de combustível que também não estão sendo resolvidos. Então, a precariedade, né, essa tragédia humana, ela só tende a aumentar. Enquanto isso, os bombardeios continuam, as pessoas não têm como se deslocar com segurança. E como você mencionou, os palestinos estrangeiros que estão naquela região, incluindo os brasileiros, eles não conseguem atravessar para o Egito, né, a passagem de Rafah, seja por situações de guerra, né, ou seja, bombardeios ininterruptos, mas também porque há um impedimento, né, por parte das forças militares de fazer isso. Então, embora você tenha um lado da fronteira, que é o lado egípcio, que está parcialmente aberto, aguardando para esse trânsito de ajuda humanitária de pessoas, o lado israelense não está. Mas, professora, se for aberto um corredor humanitário, tem a entrada de ajuda humanitária, mas a saída dos civis depende do consenso político, não só entre Israel e Hamas, mas do próprio Egito, porque a passagem para o Egito, e o Egito não quer abrir as fronteiras para que um número enorme de refugiados palestinos entre no país. Então, há uma má vontade dos egípcios também? Eu acho que não, André. Eu acho que aqui a gente tem que diferenciar um pouco a guerra de narrativas, né? Israel também está colocando muita culpa no Egito por conta desse fechamento das fronteiras, tudo, mas desde o início ficou muito claro, essa posição do Egito foi clara, e eles, como país soberano, têm o direito de fazer isso, que a passagem ela não seria aberta para fluxos de refugiados, mas apenas para pessoas, né, residentes de outros estados ou palestinos parentes desses estrangeiros para atravessar a fronteira em quantidades muito pequenas. Professora, o número de mortos em Gaza não para de subir. Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, nas últimas 24 horas, 750 pessoas morreram na região. E desde o início do conflito, o total chega a quase 7 mil. Na ONU, a organização disse que pode interromper as ações humanitárias em Gaza por falta de combustível e, segundo o Unicef, 120 bebês prematuros correm risco. O número de mortos em consequência do conflito pode subir drasticamente nos próximos dias, professora. Afinal, essa guerra não mata somente quem é atingido por armas, não é mesmo? Exatamente. Vai crescer e está crescendo. E é isso que tem perturbado muito a comunidade internacional, tanto nas Nações Unidas, como qualquer pessoa que está observando o conflito, que é a desproporcionalidade das ações de Israel com relação à população civil de Gaza, né? Então, obviamente, ninguém quer um Hamas fortalecido, todo mundo quer a punição para os culpados pelos ataques terroristas a Israel, mas esse elevado número de mortes, né, ele chama muita atenção. Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Cristina Pesequilo. Obrigado, professora. Muito obrigada a você, a Luiz, ao André e a todos que nos escutam. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Tal. Muitíssimo obrigado, André. Obrigado, Fara. Sempre uma honra participar do podcast.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. A direção editorial é de Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo é Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!